Boa noite e bem-vindo ao Vexo. Naquela noite em que aluguei a casa, o céu de Minas Gerais estava tão escuro que parecia que alguém tinha apagado as estrelas de propósito. Eu não sei se foi o cansaço da mudança ou a empolgação de começar do zero, mas quando assinei o contrato, ignorei completamente o ar pesado que pairava no quintal. Meu nome não importa, vamos dizer apenas que eu era um homem comum, procurando um lugar barato para recomeçar, longe da confusão de Belo Horizonte, numa cidadezinha quieta do interior mineiro, onde o sino da igreja marca as horas e as pessoas ainda se cumprimentam na rua. A casa era antiga, daquelas construídas no tempo do ciclo do ouro, com paredes altas de adobe, piso de tábuas largas que rangiam a cada passo, e um corredor longo que levava aos quartos dos fundos. O preço era ridiculamente baixo para o tamanho, e o proprietário, um senhor de poucas palavras, disse apenas que a casa estava vazia havia anos e que precisava de vida. Ele não mencionou que já tinha vida demais e que essa casa não era exatamente humana. As primeiras noites foram tranquilas. Eu dormia cedo, exausto de descarregar as malas e arrumar móveis. O silêncio da roça era profundo, quebrado apenas pelo canto dos grilos, e de vez em quando pelo latido distante de algum cachorro. Mas na terceira noite, tudo mudou. Assim como um som que eu não consegui identificar de imediato, um murmúrio baixo, abafado, como se alguém estivesse falando atrás de uma porta fechada. Parecia vir de dentro das paredes. Pensei que fosse o vento passando pelas frestas antigas, ou talvez uma rádio ligada na casa vizinha. Virei-me na cama, tentei ignorar, mas o som continuou. Palavras indistintas, sobrepostas como várias pessoas sussurrando ao mesmo tempo. Era impossível entender o que diziam, mas o tom era de urgência, como se estivessem tentando me contar algo que eu precisava saber. Levantei, acendi a luz, andei pela casa inteira. Nada. As janelas estavam fechadas, as portas trancadas. Voltei para o quarto, apaguei a luz e o murmúrio recomeçou quase imediatamente, mais baixo, mas mais próximo. Naquela noite, não dormi mais. Durante o dia, a casa parecia normal. O sol entrava pelas janelas altas, iluminava o pó dançando no ar. E eu me ocupava com o trabalho remoto, reformas leves, compras no mercadinho da praça. Conseguia esquecer. Mas quando o sol se punha e o sino da igreja tocava as ave-marias, o silêncio voltava e com ele as vozes. Elas sempre vinham do mesmo lugar, o corredor que dava para o quarto dos fundos, um cômodo que eu nunca usei. Deixei-o fechado desde o primeiro dia. Estava empoeirado, com móveis cobertos por lençóis amarelados, e algo naquela porta me incomodava desde o início. Era dali que os sussurros pareciam brotar, como se alguém estivesse do outro lado, colado na madeira, falando baixo para não ser ouvido por mais ninguém. Uma noite, o som ficou tão claro que eu não aguentei. Levantei da cama, caminhei descalço pelo corredor frio, parei em frente àquela porta. O chão rangeu sob meus pés e no instante em que me aproximei, as vozes pararam. Silêncio absoluto. Notei então uma rachadura fina no batente superior, algo que não estava lá antes. Encostei o ouvido na madeira, nada, mas senti um arrepio forte, como se o quarto inteiro estivesse prendendo a respiração. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei ouvindo e elas voltaram, mais baixas, quase carinhosas, como uma súplica. Não eram palavras claras. Eram fragmentos, sílabas engolidas, um coro confuso que parecia vir de muitos lugares ao mesmo tempo. Às vezes pareciam vir de dentro do teto, outras vezes debaixo do assoalho. Comecei a evitar o corredor. Passava pela casa em silêncio, como se pisasse em terreno minado. Dormia com a televisão ligada no volume baixo.
qualquer barulho branco que abafasse as vozes. Mas mesmo assim, nas madrugadas mais profundas eu acordava com a sensação de que elas estavam mais fortes. Não mais sussurros, mas um murmúrio coletivo, quase um lamento. Certa noite, estava cochilando no sofá da sala, quando o som mudou. Completamente. Não era mais sussurro, era um coro. Dezenas de vozes misturadas, falando ao mesmo tempo, sem que eu conseguisse distinguir uma única palavra. O arrepio foi tão forte que me sentei de uma vez. O corpo inteiro tenso, parei de respirar por alguns segundos. Paralisado, a casa inteira parecia vibrar levemente, como se as paredes estivessem cheias de algo se movendo por trás do reboco. Depois dessa noite, comecei a ouvir outros sons. Um tremor sutil nas paredes, como se algo estivesse caminhando dentro delas. Um estalo aqui, um suspiro ali. Durante o dia, eu ainda conseguia me convencer de que era estrutura velha, umidade, cupim, mas à noite eu sabia que não. Falei com o vizinho mais antigo, um senhor que tomava café na calçada toda manhã. Perguntei casualmente sobre a casa. Ele me olhou longo tempo, coou o café devagar e disse apenas que aquela casa já passou por muitas famílias. Algumas saíram de repente, sem dar satisfação. Não quis falar mais. O assunto parecia proibido. As vozes foram se tornando uma presença constante, mesmo de dia. Quando estava tudo quieto, eu sentia que elas estavam lá, adormecidas esperando a escuridão para acordar. Parei de contar a alguém. Quem acreditaria? Eu mesmo mal acreditava e estava vivendo aquilo. Decidi que precisava sair. Fazia menos de 3 meses que eu estava ali, mas já não aguentava. Comecei a arrumar as coisas devagar, sem pressa de contar ao proprietário. Mas na última noite, na noite antes da mudança definitiva, aconteceu o pior. Eu já tinha quase tudo embalado. Deitei no sofá da sala, esperando o sono chegar para poder acordar cedo e ir embora. Estava quase pegando no sono quando ouvi o som mais alto de todos. Não eram mais vozes. Era algo pesado sendo arrastado pelo corredor. Lento, deliberado, como se alguém estivesse puxando um baú ou um corpo pelo chão de tábuas. O rangido era inconfundível. Fiquei imóvel, olhos fechados com força, coração disparado. O som vinha em minha direção, cada vez mais perto. Parei de respirar. O arrastar continuou até a entrada da sala. Parou por um instante interminável e então silêncio total. Não me movi até o sol nascer. Quando a luz do dia entrou pelas janelas, levantei, peguei as últimas coisas, deixei a chave em cima da mesa da cozinha e saí sem olhar para trás. Dirigi pela estrada de terra até a rodovia, o sino da igreja tocando ao longe como se despedisse de mim. Desde então, as vozes não me seguiram, mas às vezes, quando estou sozinho numa casa silenciosa, sinto um vazio no ar, como se elas ainda estivessem lá, naquela casa, no interior de Minas, esperando o próximo morador que abra a porta errada. Se você um dia ouvir falar de uma casa antiga, grande e barata demais, numa cidadezinha mineira, com o quarto sempre fechado no fundo do corredor, não alugue, porque o que sussurra atrás daquela porta não está tentando te assustar, está tentando te avisar, e ninguém nunca entendeu o aviso a tempo.